Olá, estudante do terceiro ano, professora Luísa Venina, língua portuguesa. Estamos iniciando mais um ano letivo, ainda em modelo REAMP, pois devido à pandemia ainda não podemos retornar nossas atividades presenciais. Mas utilizaremos novas ferramentas, estratégias que possibilitarão uma comunicação mais efetiva entre nós, para que possamos auxiliar vocês da melhor maneira possível na condução dos seus estudos. Iniciando então as atividades do PET 1, nós trabalharemos com a discussão de algumas questões abordadas nesta primeira semana. A primeira semana vai trabalhar com o conto fantástico, com esse gênero textual. Vamos entender então o que é esse gênero. Vamos pensar primeiro no conto. O conto é um texto narrativo onde se conta uma história. Quando a gente diz que é um texto narrativo, narrar é justamente contar história. Essas histórias contadas, elas podem apresentar fatos que sejam verdadeiros, reais ou algo ficcional, nascidos a partir da criatividade, da imaginação do autor. Pode ser contado tanto de forma oral quanto de forma escrita. Como é um texto narrativo, nós temos presentes os elementos da narrativa. O narrador, que é aquele que conta a história, os personagens, que são aqueles com quem os fatos acontecem, o espaço, ou seja, o local, o lugar, o tempo onde as ações acontecem e os fatos que formam o enredo da narrativa. Isso é conto. O que seria então o conto fantástico? O conto fantástico, ele narra acontecimentos e apresenta personagens que fogem da realidade, como se extrapolassem o que nós consideramos como realidade. Os fatos são estranhos, os personagens também, algo inexplicável. Nós poderíamos dizer que praticamente impossível de acontecer na realidade com a qual lidamos, onde convivemos. Por exemplo, as histórias que falam dos ETs, extraterrestres, pessoas de outro mundo, fantasmas, ou que falam sobre fatos, por exemplo, num cemitério onde aconteceu de uma pessoa já morta sair do túmulo e falar com outro. Tantas coisas assim que nós ouvimos e que algumas pessoas até acreditam, mas que comprovadamente, cientificamente, não foram consideradas como reais. Então, o conto fantástico é isso, uma narrativa que conta sobre algo que nós vamos considerar como talvez impossível de se acontecer. Extrapola, foge dos limites que nós compreendemos como realidade. O PET vai apresentar para você, no início, uma abordagem sobre o que é o gênero conto fantástico. Isso que nós fizemos aqui agora, o PET vai também trazer para você antes de solicitar a questão. Vamos diretamente à questão. Temos o resumo do conto As Formigas, de Lígia Fagundes Telles. Já disse aqui para você que é um resumo da obra. Aí você vai ler esse texto, nós não vamos fazer leitura aqui, porque ele é um pouquinho longo, o vídeo pode ficar um pouco extenso. A primeira questão diz: por que o texto lido pode ser considerado como resumo de um conto fantástico? Quais evidências você tem de que, de fato, As Formigas é um conto fantástico, levando em consideração as informações que você viu nesse resumo? A partir do que você leu, você vai pensar, o que faz com que o texto As Formigas seja considerado como um conto fantástico? O que você percebeu no resumo, do que foi apresentado no resumo, que faz com que isso seja considerado? Faz com que As Formigas seja tido como um conto fantástico. Você já viu o que é um conto fantástico, o que acontece no conto fantástico. Aí você vai pensar e responder aí com suas palavras. 2. No texto lido, há uma breve descrição do espaço, o lugar onde a história se passa. Explique como o espaço é importante para dar à história um clima ainda maior de medo, de tensão. O conto fantástico traz isso.
né? Medo, tensão, terror, né? Então você vai pensar, o espaço apresentado nesse resumo, de que forma ele colabora para que a história traga esse clima de medo e tensão. A partir do que você leu, você vai conseguir resolver. Logo a seguir, nós temos uma tirinha para você responder às questões 3 e 4. Observe a tirinha, aparecem aqui duas personagens, uma parece estar deitada, a outra chegou. Ei, Caio, acorda que tá na hora. E a pessoa deitada responde, observe que aquela que falou no primeiro quadrinho não aparece mais. E ele responde, só mais 5 minutos, mãe. Aqui ele já acordou. Peraí, ainda é madrugada, ou seja, não está na hora de acordar. E aí no último quadrinho os olhinhos dele estão bem arregalados e ele diz, e eu moro sozinho. Ok. Identifique na tirinha lida algumas características que também pertencem ao gênero conto fantástico. O que você viu nessa tirinha que o leve a considerá-la como um conto fantástico? Observe bem o que é o conto fantástico para responder essa questão. 4. Descreva o que faz com que a tirinha deixe de ser normal para tornar-se um texto de suspense. Ali diz terror, mas terror eu acho que é forte. De suspense, né? Deixa-se uma coisa no ar. O que é que você percebe ali que causa esse certo suspense, que faz com que aquele personagem esteja ali com os olhos tão arregalados, como se sentisse um certo medo, como se estivesse tenso? A partir do que você compreendeu sobre o conto fantástico, você vai responder. Então, para as atividades da semana 1, só isso. Só trataremos desse assunto. Cuidem-se, mantenham aí todas as medidas necessárias para que nós consigamos sair o mais rápido possível desse momento de pandemia. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima semana.